Meu nome é Gael e eu cresci em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, tinha um amigo imaginário chamado Elias. Ele apareceu na minha vida quando eu tinha apenas 5 anos. No começo, ele era apenas uma voz suave que sussurrava coisas no meu ouvido enquanto eu brincava no quintal. Mas logo, as coisas começaram a ficar estranhas. Elias me dizia para fazer coisas que eu nunca faria normalmente. Ele me pedia para quebrar os brinquedos dos meus amigos, esconder objetos da minha mãe e até mesmo falar coisas cruéis para os outros. Eu não entendia por que ele queria que eu fizesse essas coisas, mas eu não conseguia resistir. Era como se ele tivesse um poder sobre mim. À medida que os dias passavam, coisas ainda mais horripilantes começaram a acontecer. À noite, eu ouvia passos no corredor, mesmo quando todos na casa estavam dormindo. A porta do meu quarto se abria sozinha e eu via sombras se movendo no escuro. Minha mãe dizia que eram apenas pesadelos, mas eu sabia que não eram. Um dia, enquanto brincava no sótão, encontrei um velho diário empoeirado. As páginas estavam cheias de escritos ilegíveis e desenhos perturbadores. No final do diário, havia uma página em branco com uma única frase escrita: Elias está com fome. Fiquei arrepiado ao ler aquilo, pois sabia que era o nome do meu amigo imaginário. Decidi investigar mais sobre Elias. Perguntei aos vizinhos mais antigos se eles já tinham ouvido falar de alguém com esse nome. Todos pareciam desconfortáveis e evitavam o assunto. Um senhor idoso me disse que Elias era um espírito maligno que costumava assombrar a região há muitos anos. Ele dizia que Elias se alimentava da energia das crianças, tornando-as obedientes e manipuláveis. Eu estava apavorado. Como eu poderia me livrar de Elias? Eu não queria mais fazer coisas ruins, mas ele continuava a me atormentar. Uma noite, enquanto eu estava deitado na cama, ouvi uma voz sussurrando no meu ouvido: construa uma casa na árvore no bosque da Mission Street antes do Natal. Caso contrário, sua mãe e todos na cidade sofrerão as consequências. Eu sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, peguei algumas ferramentas e comecei a construir a casa na árvore. Elias estava sempre ao meu lado, me observando. À medida que a casa tomava forma, as coisas ficavam ainda mais estranhas. Sombras se moviam entre as árvores e eu ouvia vozes sussurrando meu nome. Finalmente, na véspera de Natal, terminei a casa na árvore. Elias estava radiante. Ele entrou na casa e desapareceu. Desde então, nunca mais o vi. A cidade voltou ao normal e as pessoas esqueceram o que aconteceu. Mas eu nunca esqueci. Às vezes, ainda ouço a voz de Elias sussurrando no meu ouvido. Mas agora eu sei como resistir. A lição que aprendi é que nem todos os amigos imaginários são inofensivos. Alguns podem ser muito perigosos. Então, tome cuidado com quem você convida para brincar. Você nunca sabe o que pode estar escondido nas sombras. Meu nome é João. Moro em uma pequena cidade no interior da Paraíba chamada Sombra d'Água. Tudo começou quando meu filho, Miguel, começou a falar sobre seu amigo imaginário chamado Lucas. No início, pensei que era apenas uma fase normal da infância, mas as coisas começaram a ficar estranhas. Miguel passava horas trancado no quarto, conversando com Lucas. Ele dizia que Lucas era seu melhor amigo, seu protetor, mas eu comecei a notar que Miguel estava cada vez mais distante da realidade, como se estivesse sendo influenciado por algo além de sua imaginação. Uma noite, acordei com os gritos de minha esposa vindo do quarto de Miguel. Corri para lá e encontrei-a tremendo de medo, apontando para o canto do quarto onde Miguel estava sentado, sorrindo para o vazio. Ele murmurava coisas que não faziam sentido, como se estivesse possuído por algo maligno. As coisas só pioraram a partir daí. Começamos a ouvir passos pela casa durante a noite,
Risadas estranhas ecoavam pelos corredores vazios. Objetos começaram a se mover sozinhos, como se uma presença invisível estivesse brincando conosco. Desesperados, procuramos a ajuda de um padre local, mas ele se recusou a entrar em nossa casa depois de ouvir nossa história. Ele disse que era uma questão para os caçadores de espíritos, pessoas que lidavam com o sobrenatural. Finalmente, encontramos um homem corajoso o suficiente para enfrentar o que quer que estivesse assombrando nossa família. Ele realizou um ritual de exorcismo em Miguel e, para nossa surpresa, as atividades paranormais cessaram. Mas a paz foi apenas temporária. Uma semana depois, acordei com uma voz sussurrando em meu ouvido. Uma voz que reconheci imediatamente como sendo a de Lucas, o amigo imaginário de Miguel. Ele sussurrou palavras de ameaça e vingança, prometendo que nunca nos deixaria em paz. Desde então, vivemos com o constante medo de que Lucas, o amigo imaginário de nosso filho, retorne para nos atormentar mais uma vez. E eu me pergunto, o que é pior? Enfrentar um mal que podemos ver ou um que existe apenas na mente de uma criança? Meu nome é Lúcia e sou uma brasileira que vive na Inglaterra, com minha filha de 6 anos, Isabela, e meu marido. Em nossa casa é uma antiga construção de pedra, cercada por árvores altas e um jardim misterioso. Desde que nos mudamos para cá, coisas estranhas começaram a acontecer. Isabela tem um amigo imaginário chamado Bernardo. Ela diz que ele é um menino de cabelos loiros e olhos azuis, sempre vestido com roupas escuras. No início, achei fofo que ela tivesse um companheiro de brincadeiras, mas logo percebi que havia algo errado. À noite, quando Isabela deveria estar dormindo, eu a ouvia conversando com o Bernardo. Ela sussurrava segredos para ele, ria e até brigava. Quando perguntei sobre Bernardo, ela apenas sorria e dizia que ele era seu melhor amigo. Mas então as coisas ficaram mais sinistras. A babá eletrônica começou a captar vozes estranhas durante a noite, sussurros ininteligíveis, risadas distorcidas e até mesmo gritos abafados. Eu corria para o quarto de Isabela, mas ela sempre estava dormindo tranquilamente. As câmeras de segurança também registravam vultos na beira da cama de Isabela, figuras sombrias que se moviam rapidamente como se estivessem dançando ao redor dela. Eu assistia horrorizada, sem saber o que fazer. Isabela começou a ter reações estranhas quando falava sobre Oliver. Seus olhos ficavam vidrados, sua voz mudava e ela dizia coisas perturbadoras. Uma vez, ela me olhou nos olhos e disse: "Bernardo diz que você não deveria estar aqui. Ele quer que você vá embora." Eu estava apavorada. Quem era esse Bernardo? Por que ele estava assombrando minha filha? Eu pesquisei sobre a história da casa e descobri que um menino chamado Bernardo havia morrido aqui há muitos anos. Ele se afogou no lago próximo e sua mãe enlouqueceu de tristeza. Decidi fazer um ritual de limpeza na casa. Queimei sálvia, espalhei sal pelos cantos e pedi para que qualquer presença maligna fosse embora. Mas Oliver não desapareceu. Ele continuava a assombrar Isabela, cada vez mais agressivo. Uma noite acordei com Isabela chorando. Corri até o quarto dela e vi um vulto se dissipando em meio à escuridão. Escutei palavras inteligíveis, sussurrava palavras incompreensíveis. Eu gritei, peguei Isabela nos braços e saímos correndo da casa. Nos